Grande alegria receber você aqui mais uma vez, nesse nosso bloco formativo sobre o chamado e a resposta de Francisco de Assis. Nós estamos tratando do tema do caminho da Apúlia ao caminho de Assis. Apúlia, como você sabe, através da leitura da última parte da biografia A Legenda dos Três Companheiros, nós vimos que Apúlia é uma região da Itália meridional e São Francisco estava, logo depois de ter passado a experiência no cárcere de Perúdia. Nós vamos voltar a pegar esse momento da prisão de Francisco em Perúdia. Depois de um ano encarcerado, São Francisco ele toma a decisão de ir para Apúlia, como nós vimos, porque ouviu dizer que lá um certo conde gentil iria tornar muitos jovens cavaleiros. E Francisco de Assis, que trazia em si esse grande ideal de grandeza, de ser magnânimo, de ter reconhecimento, de ter honra, de ter prestígios, de ter dinheiro, de ter fama, Francisco então orienta a sua vida para ir para Perúdia. E tratando para Apúlia, e tratando dessa realidade, né, que nós estamos chamando do tema do caminho da Apúlia ao caminho de Assis, nós queremos falar sobre essa conversão que acontece no coração e na vida de Francisco. Francisco ele sai do itinerário do seu projeto de vida ao itinerário do projeto de vida que Deus tem a oferecer. Francisco ele desiste do caminho para Apúlia, o projeto que ele fez de honra, de felicidade e sentido, e ele começa cada vez mais a tomar o caminho de Assis, que é o caminho da vontade de Deus. E estamos tratando sobre isso, né? Nos trazendo a luz de Deus sobre quais são hoje as Apúlias, né? Quais são os caminhos da Apúlia hoje, da minha e da sua vida? Quais são os nossos projetos, as nossas buscas? O que temos por finalidade no dia a dia da nossa vida? O que é a vontade de Deus? Vimos que Francisco trazia esse ideal de ser um cavaleiro, né? No último programa nós tratamos sobre isso, explicando o que era o ideal da cavalaria na Idade Média, o que era ser cavaleiro. E fomos vendo que dentro dessa ambição da cavalaria é que Deus, que nunca desiste, isso aqui é um fato muito importante na vida de Francisco e na nossa vida, Deus nunca desiste do seu projeto para nós. Assim como Francisco de Assis, que houveram vários desvios, várias buscas, incessantes buscas, Deus nunca vai desistir da sua obra. Por quê? Porque a obra de Deus, a realização da obra de Deus em nossa vida é o melhor que pode existir. Então Deus seria uma grande incoerência da misericórdia divina, da bondade de Deus, Deus desistir da sua obra na vida de um único homem, de um único ser humano. Porque somente Deus pode realizar plenamente o homem, como fez com Francisco de Assis. Então, é dentro desse coração cheio de ambição de Francisco, é dentro desse coração cheio de bons desejos, de boas intenções, é dentro dessa ambição da cavalaria que Deus cada vez mais vai entrando e se inserindo na vida de Francisco. Até um ponto onde Deus vai atropelar, né? É como aquela, como diz aqui no bom cearense, aquela barroada, né? Aquele atropelamento que joga por terra mesmo. Então Deus vai chegar e vai atropelar cada vez mais a busca pela grandeza humana que Francisco tem. Só que Deus vai fazer esse processo de conversão na vida de Francisco. Deus não vai extirpar, por exemplo, Deus, ao invés de apagar todo aquele fogo de grandeza que existia em Francisco, muito pelo contrário, Deus vai permitir e incentivar. Só que Deus vai fazer um processo de conversão em Francisco de Assis.
Ele vai mostrar que no fundo, a raiz mais profunda e verdadeira de toda a grandeza humana, de toda a nobreza humana que Francisco buscava, se encontrava nele Deus. E é por isso que Deus vai estreitando Francisco até levar a uma experiência com ele, Deus. Porque o interessante perceber que tanto como em São Francisco de Assis, como em qualquer santo e na sua vida, Deus não realiza uma obra realizando coisas. Deus vai até passar a realizar coisas. E talvez fazer milagres, sinais e prodígios. Mas Deus começa uma obra de conversão profunda na vida de uma pessoa se revelando. Não é revelando coisas, não é dando coisas. É dando a experiência dele mesmo como Deus. Então é isso que Deus vai fazer na vida de Francisco. Toda aquela busca de grandeza humana, todo aquele desejo de nobreza humana, Deus vai permitindo que cada vez mais vá crescendo em Francisco e permitindo também que Francisco de Assis vá sofrendo algumas desorientações, né, dessa busca de grandeza, até o ponto em que ele vai encontrar-se com Deus. E aqui qual é a grande diferença nesse caminho da Apúlia ao caminho de Assis? Do como de Deus comparado ao como do homem. O que é que eu quero dizer como, né? Aqui não é como do verbo comer, né? Mas como a forma como Deus faz. Comparada à forma como o homem faz. Ainda que a forma como o homem, por exemplo, né? Você quer fazer um evento de evangelização, né? Como nós da comunidade Shalom fazemos, como as paróquias fazem, como as arquidioceses fazem, os eventos de evangelização, uma ação social, uma ação querigmática, né? Isso é bom, em si mesmo é bom. Evangelizar é a missão da igreja. Mas até mesmo como evangelizar, ou como realizar um evento de evangelização de massa para que gere grandes conversões, é preciso buscar a forma de Deus, o como de Deus, a sabedoria de Deus, a ciência de Deus. Ou seja, é preciso estabelecer nas nossas vidas, e isso vai acontecer com São Francisco de Assis, preste atenção. Quando Francisco de Assis quando ele sofre positivamente, né, nós vamos ver no decorrer do programa, nas leituras dos textos da legenda dos três companheiros, quando Francisco ele vai sofrer aquela forte experiência, e nós já vimos aqui, né? Nós já vimos que na leitura que nós fizemos do último texto, São Francisco de Assis vai ter como que uma visão. Alguns vão dizer que foi um sonho, onde Deus se apresenta para ele e vai perguntar a ele, né? Quem é que te pode melhor servir, Francisco? Quem é que pode lhe fazer mais feliz, o servo ou o Senhor? Aí Francisco vai dizer, o Senhor. Então por que é que tu está deixando o Senhor para servir ao servo? E aí Francisco vai tomar a decisão de não mais ir para a Apúlia. Ele volta para Assis. E aí o texto nos disse que ele começava a perceber, né? Já existia uma transformação na sua mente. Ele vai começar a perceber dentro dele um anseio, um desejo pela vontade divina. Algo grande se revelava ali a Francisco. E a partir desse momento aqui, e depois da forte experiência que ele vai ter, decisiva, e que vai romper de vez Francisco com o mundo, Francisco vai perceber que na sua vida ele vai crescer cada vez mais no itinerário de discernimento. Ou seja, em tudo buscar a vontade de Deus, até mesmo nas mínimas coisas. O como de Deus sempre passará a prevalecer ao como de Francisco. E isso é uma coisa que nós devemos pedir a Deus a graça, a intercessão de São Francisco, a intercessão do seu santo devoto, do nosso anjo da guarda. O como, porque até mesmo, olha que coisa interessante me vem agora aqui ao coração, até mesmo nas circunstâncias mais difíceis da vida, que até mesmo Francisco, que esteve preso em Perúdia,
como nós vimos no início do texto, até aqui tem um desígnio misterioso de Deus. Está lembrado que quando nós lemos, né, no início do texto, São Francisco de Assis, preso no cárcere de Perúdia, junto com outros nobres e jovens, ele era, como diz o texto, né? Em vez de ser uma pessoa acabrunhada e entristecida, o texto no original vai dizer que ele era hilariante e jucundo, né? São os adjetivos hilariante e jucundo, né? Nós podemos traduzir por alegre e jovial. Então, alguém hilariante, alguém alegre, alguém jucundo, alguém jovial. Então, intrigava os que estavam lá, porque diziam assim, você é louco? Né? Todo mundo aqui preso. E você nessa alegria, e Francisco vai dizer, né? O que é que tu estás a pensar de mim? Olha, preste atenção. Eu ainda serei venerado pelo mundo inteiro. Né? Então, aqui já existia um mistério de Deus naquela circunstância da vida de Francisco. Mas vamos um pouco mais à frente, né? Eu queria descer um pouco mais na experiência do cárcere de Perúdia. São Francisco esteve preso em Perúdia. Nós sabemos que ele foi para a guerra. Assis e Perúdia estavam em conflito. Perúdia, que é uma cidade italiana da região da Umbria. E lá Francisco foi feito prisioneiro, como nós vimos, com muitos dos seus concidadãos. E ficou encarcerado. Diz as biografias que mais ou menos 1 ano. Né? Então a guerra tinha se estabelecido, estourou a guerra entre Assis e Perúdia. Francisco de Assis, embora muito jovem, aproveita dessa ocasião, né, para tentar concretizar o seu ideal de grandeza e nobreza. Né? Ele não era nobre e cavaleiro por nascença. Nós sabemos que São Francisco de Assis, ele não era. Tanto é que depois a decisão dele de ir para a Apulia é exatamente para se fazer cavaleiro, se fazer nobre por um certo conde gentil. Mas ele não era nobre e cavaleiro por nascença. Então ele vai tentar ter esta dignidade através do mérito. Que mérito? Vou lutar pela minha cidade. E vai que Assis ganha a guerra, né, e eu volto, junto com todos os outros, segurando o estandarte da vitória. Então, com certeza, eu serei reconhecido com nobreza e serei feito cavaleiro. E é isso que ele vai fazer. Porém, não estava nos planos de Deus. E porque não estava nos planos de Deus, o resultado foi um desastre. São Francisco de Assis vai ficar preso, juntamente com muitos dos seus concidadãos e cavaleiros. E ele é encarcerado em Perúdia. Agora, queremos mergulhar aqui nesse como ele esteve preso. Porque, veja bem, segundo os autores, Francisco de Assis, ele, apesar de não ser da alta nobreza e não ser um cavaleiro por nascença e por família, Francisco ele era nobre em costumes. Ele era filho, como nós já vimos, de um simples comerciante, apesar de que a família de Francisco tinha dotes, né? Seu pai Pedro Bernardone, sua mãe Pítia, eles não eram da alta sociedade, mas tinham um comércio e vivia muito bem estabelecidos. Mas o interessante é que, não sendo da alta nobreza e não sendo cavaleiro, São Francisco de Assis ele foi encarcerado entre os nobres e não ficou ali no meio do que se chamava, né, da gentalha, porque com a luta de Assis muitos foram recrutados, foram contra a vontade, outros foram com largueza de coração, como São Francisco de Assis. Então o que é que acontece? Quando são feitos prisioneiros, Francisco ele é encarcerado entre os nobres e não no meio da gentalha. E aqui nós podemos ver
algo que alimenta o ego de Francisco, ele que buscava a nobreza humana. Mas muitos biógrafos e autores vão dizer que São Francisco, ele era nobre através dos seus costumes. Ou seja, ele tinha uma nobreza no exercício dos seus costumes. Era uma pessoa que possuía virtudes. E o que seria essa nobreza em costumes? Seria o trato para com as pessoas, a boa educação, a nobreza no falar, a nobreza no portar-se. Ou seja, São Francisco de Assis não perdia jamais nenhuma ocasião para exercitar o seu lado nobre, ainda que ele não fosse nobre por título ou por cavalaria, mas era nobre, já trazia esse sentimento de nobreza dentro de si, que lá na frente Francisco vai descobrir que não existe nada mais nobre do que ser filho do Pai do céu. E olha que coisa interessante, né? É no cultivo desta virtude, que é própria de todo homem, né? Que Francisco, aos poucos, ele vai sendo conduzido para um grande respeito, uma grande admiração, uma grande reverência para com o mistério da própria vida. E aqui tem um ensinamento muito importante para hoje nós que somos católicos, somos cristãos. A questão da nobreza dos costumes para com o outro. O Papa Francisco recentemente nos convidava a retomarmos palavras nobres do nosso dia a dia, como com licença, bom dia, muito obrigado, por favor, você está precisando de alguma coisa? Não é verdade? Hoje parece que nós vivemos numa sociedade, num frenético, um frenesi do dia a dia, que muitas vezes nós nos esquecemos que do lado existe um outro, que o mundo não gira somente ao nosso redor, que nós não somos o umbigo do mundo, né? Como diz o ditado. Então São Francisco de Assis, e quando ele descobre que a grande nobreza é ser filho do Pai dos céus, ele vai descobrir que o grande sentido do mistério da própria vida é se fazer servo do outro. E ele vai descobrir que os grandes outros, né, o grande outro da vida de Francisco é Deus. Mas ele vai descobrir outros grandes outros, que vão ser os pobres e os leprosos do seu tempo. É claro, aqui antes da grande transformação de Deus na vida de Francisco, a orientação para a nobreza dos costumes de Francisco era aqueles que ele se relacionava. É claro, o desejo dele era ainda um desejo com padrão mundano. Então ele queria se apresentar como nobre diante dos nobres. Quanto mais está diante de situações e pessoas nobres para Francisco, era melhor. Mas Francisco recebe o convite de sair do caminho da Apúlia ao caminho de Assis. E ele vai descobrir que ele deve ser nobre em costumes para com os pobres e os leprosos do seu tempo. E dentro desta ambição de ser grande e importante, Francisco vai se fazer grande e importante para esses menores e mais pequeninos. Na verdade, São Francisco de Assis nunca pensou pequeno a seu respeito. Ele sempre teve a pretensão de algo muito grande. É por isso que quando os perusinos, né, o povo de Perúdia, o transferem da prisão da gentalha para a prisão dos cavaleiros, São Francisco de Assis ele vai ter uma intuição. Ele não vai ver nisso simplesmente um privilégio, um envaidecimento,
mas ele vai ter uma intuição e perceber que algo de grande tem por trás daquilo ali. Existe algo mais elevado. E aí Francisco vai intuir. Como ele sempre tinha nunca pensava pequeno a seu respeito, e todas as oportunidades que lhe eram dadas era sempre em favor dos seus sentimentos de grandeza, de magnanimidade. São Francisco, ele vai dizer a si mesmo: se não pude tornar-me cavaleiro na guerra, então eu vou me tornar cavaleiro aqui na prisão. E é por isso que os prisioneiros que estavam ali com ele ficavam loucos quando via Francisco cheio de alegria, dando sentido àquilo ali. E é por isso que nós vimos, né, como nós lemos no texto, estando ele entre os companheiros da prisão, que estavam todos acabrunhados, ele, que era hilariante, né, ou alegre e jucundo, jovial por natureza, não parecia entristecer-se, mas pelo contrário, de certo modo, estava sempre em um contínuo sentimento de alegria. É sobre isso que nós queremos mergulhar um pouco mais aqui, ver essa ação de Deus na vida de Francisco, que vai cada vez mais tirando do caminho da Pulha ao caminho de Assis, e vermos essa alegria, essa jovialidade que existia em Francisco de Assis. O que eu quero refletir com você aqui é algo muito comum na nossa vida e que com certeza foi comum na vida dos santos, foi comum na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora. Nós aqui estamos vendo Francisco preso, Francisco encarcerado, Francisco que teve aquele seu ideal de cavalaria, de nobreza, jogado por terra. Estava feito prisioneiro. E lá na prisão, no cárcere de Perúdia. E o que o texto nos mostra é uma contradição em relação aos outros prisioneiros, que, como eu acabei de afirmar, eram acabrunhados. Encontramos um Francisco hilariante e jucundo, alegre e jovial. E o que isso pode nos ensinar? Vamos aqui, e eu quero fazer isso refletindo de forma muito simples. Esses dois adjetivos, hilariante e jucundo, ou alegre e jovem. Alguém que tem uma certa um certo sentido de vida. Mas vamos começar aqui pelo adjetivo hilariante, né? Ou então o próprio o substantivo hilaridade, que com certeza são palavras não correntes, né, no nosso dia a dia. Mas é exatamente isso. É alguém alegre, alguém sempre disposto, que tem um significado muito especial e apropriado para o que nós queremos refletir. Porque é um modo de ser da pessoa simples, da pessoa humilde. Alguém alegre, alguém hilariante, é alguém que parece sempre estar disposto e sempre de boa vontade. É o contrário da pessoa entristecida, acabrunhada, aborrecida. Não demonstra ser alguém com boa disposição e cheio de vontade, não é verdade? É o oposto. Quem está ressentido, quem está queixoso, quem está magoado, quem está desanimado, geralmente é alguém que não tem muita disposição. É alguém que não está repleto de boa vontade. Até se esforça, até gostaria de estar. E quantas vezes as circunstâncias da vida, quantas vezes as intempéries da vida, elas nos levam a ressentimentos,
a queixas, a mágoas e desânimos. Será que não deveria ser assim também um sentimento de alguém que estava preso? Ou então podemos até imaginar, né? Hoje nós sabemos que é uma realidade da nossa sociedade. Os cárceres, as prisões, né? Os ditos malfeitores, ou como a sociedade os chama, os marginais, os que estão à margem, né? Nós podemos, não sei se você já teve a oportunidade de ir em um presídio, mas é algo que fala forte, grita forte, né? Você vê pessoas ali atrás das grades, entende? Tendo a vida reduzida àquele metro quadrado com 10, 12 pessoas. Então não tem muitas vezes como ter um sentimento hilariante e jucundo, alegre e disposto. Muito pelo contrário. O sentimento que se espera é exatamente de tristeza, de desânimo, de desesperança. Mas aqui nós encontramos um Francisco de Assis preso, mas cheio de alegria e de jovialidade. Além de alegre e jovial, aqui o outro adjetivo é jucundo. Fui ver a raiz da palavra, né? Na raiz dessa palavra nós encontramos uma palavra latina, que vem de jocus. E significa, sabe o quê? Jogar. Jogo. Ou seja, então poderíamos dizer, jucundo indica um modo de ser de alguém que sabe lidar com a vida, que sabe jogar com aquela situação, ou fazer da vida, entendamos, um belo jogo, né? Algo prazível, mesmo quando a vida lhe oferece adversidades. Diz o texto da legenda dos 3 companheiros. Os companheiros de prisão estavam acabrunhados, mas Francisco, ele era por natureza hilariante e jucundo, alegre e jovial. Francisco soube. Por quê? Porque mesmo ali preso, mesmo ali na prisão, mesmo feito prisioneiro, as grades de Perúdia não tiveram força suficiente para destronar o seu ideal e o seu sentido de vida, ainda que ele colocasse esse ideal e sentido de vida nas coisas mundanas. E como é que nós estamos hoje diante do nosso ideal de vida? Até mesmo a profissão, as coisas materiais, a faculdade, a universidade, ou a vida cristã, ou o alvo da santidade, ou a busca pelo céu. Como nós estamos? Nós somos jucundos, né? Como diz aqui, temos essa jovialidade, mesmo quando a vida nos oferece adversidades. Ou então, como diz o nosso ditado, né, que muitos de nós conhecemos, dançar conforme a música. Já ouviu esse ditado? Com certeza já ouviu, né? Pois é. Às vezes a gente diz assim, danço conforme a música. É preciso dançar conforme a música. Ou seja, ter jogo de cintura. Outro ditado também popularmente do nosso conhecimento, né? Ter aquele jogo de cintura. É preciso aqui nessa adversidade ter um jogo de cintura. E olha que aqui Francisco de Assis ainda não tinha tido a sua experiência com Deus. Ele estava dentro daquilo que era mais natural dele, dos seus anseios. E o que seria o oposto de alguém jucundo, né? Alguém jovial, alguém que sabe jogar com as adversidades? É uma pessoa abatida. É o ranzinza. É a pessoa mal-humorada que sempre está mal-humorada. É a pessoa que sempre está revoltada com a vida. É aquela pessoa reclamadora que reclama de tudo. E com certeza é quase sempre frustrada em tudo que faz. Ah, Evandro, esse sou eu. Você não está sabendo viver a vida. E você não está sabendo reorientar a sua vida. Ou então, todo o foco e a centralidade da sua vida está em coisas baixas.
Eu diria baixezas ou baixarias. E não baixaria no sentido pejorativo, mas coisas baixas. Porque Deus lhe chama um projeto de vida sublime. Aonde você está, na sua profissão, com o que você faz. Francisco de Assis, ele soube administrar essa frustrante fase da sua vida, essa frustrante situação. Com certeza. Ali na prisão de Perugia, tinha um clima de tensão, um clima de derrota. E o que é que ele faz? Como se ele dissesse, não. A situação aqui é degradante, é uma sensação de derrota. Estou preso. Mas isso não pode ter força de destruir a vida dentro de mim. E aí Francisco, porque não permitiu que aquele clima de tensão e de derrota externo e aparente ali que ele vivia, atingisse os seus ideais interiores, mais profundos. E aí ele procura dar sentido aos seus anseios e desejos interiores. De felicidade, de realização. Muitas pessoas hoje, né? Quantas pessoas sofrem pelo desemprego, pela fome, pela injustiça social. E é difícil, gente, não é verdade? Nós sabemos o quanto está duro esse tempo no nosso país. Quanto está difícil. Mas existe um algo maior dentro de você. Eu até diria, encontre dentro de você o ideal de cavalaria. Encontre dentro de você o ideal de nobreza, de ser um cavaleiro como Francisco de Assis. E procure dar uma visão positiva, uma visão esperançosa das realidades externas. Porque foi isso que Francisco fez. Isso que ele fez. E é por isso que era tão como é que eu digo? Conflitante com os outros, né? Mesmo ali na prisão de Perugia, Francisco não se deu por derrotado a aspiração de tornar-se cavaleiro. Ele diz, se não posso ser cavaleiro na guerra, serei cavaleiro aqui na prisão. Aí ele vai ter essa alegria, essa jovialidade. Aí ele vai ter aquela nobreza, como nós vimos no texto, né? Quando um dos companheiros lá foi marginalizado, né? Foi assim, como que abandonado. Ele procurou estar ao lado dele e dizia aos outros, vocês não deveriam fazer isso não. Vocês deveriam fazer como eu estou fazendo. Na verdade, deveríamos estar todos próximos uns dos outros. Então é ali na prisão que ele diz, continuarei com o meu ideal de cavalaria. E é o que ele faz. E passou a ser caçoado, né? Porque, como vimos no texto, vamos chamar ele de louco. Você é louco, né? E aqui nós podemos transpor um pouco para a realidade do testemunho hoje de sermos cristãos nesse mundo tão secularizado, tão hiper erotizado, tão degradante. Francisco não se importava se era caçoado de louco. E quando foi chamado de louco, ele diz, o que é que vocês estão a dizer de mim? Pois presta atenção, ainda vou ser venerado, viu? Como um grande homem. Serei ainda venerado como alguém muito grande. Porque para aqueles homens ali presos igual a Francisco, o normal era estar chateado, triste, desanimado, abatido, aborrecido, mal-humorado. Mas Francisco não. Alegre e jovial. Era assim que ele se encontrava. E dizia isso de viva voz. Dizia isso porque era vivo dentro de você. E é interessante perceber que até na nossa vida, né? Aquela repreensão que Francisco recebe dos seus companheiros, né? É como muitas vezes os venenos e os azedumes que as pessoas tentam lançar na nossa vida. É como os amigos de Jó da Bíblia, né? Que em vez de tentar levantar, cava mais o buraco. E quantas vezes isso não acontece na nossa vida? E quantas vezes não somos nós que fazemos isso?
que jogamos o veneno e o azedume na vida de quem já está ali na tristeza, na desgraça, no abatimento, né? E quer, muitas vezes, afetar mais esse sentimento, em vez de dar ânimo e vigor. Por isso que, de viva voz, imediatamente São Francisco responde àqueles que o chamavam de louco, que tentava jogar veneno e azedume, torná-lo mais frustrado. Ele vai dizer: o que é que vocês estão pensando de mim? Ainda serei venerado pelo mundo inteiro. Olha que verdade, meu Deus. Ele já dizia, preso em Perúdia. É o santo mais popular da face da terra, do mundo. São Francisco é o santo que, sim, meu Deus, né? Não desprivilegiando grandes santos, Santa Teresa, Santa Teresinha, Santo Antônio, né? Mas com exceção aqui de São José e Nossa Senhora, eu acho que depois dessa linha aqui de hierarquia, Jesus, né? Porque homem e Deus, Nossa Senhora, o culto de hiperdulia, São José, na linha dos santos, mais elevado, eu acho que depois deles, São Francisco de Assis. Um gigante. Um gigante. Como disse o Papa Francisco, até por aqueles que não são cristãos, até aqueles que não são cristãos, têm um carinho, um amor por São Francisco de Assis. Então, eis aqui ele. Eis aqui ele. Cheio de jovialidade, cheio de alegria, porque cheio de sentido de vida. Cheio de sentido de vida. Mesmo preso ali. É por isso que também, né, quando um dos cavaleiros, juntos do quais eles estavam ali, ofendeu um dos colegas, e todos os outros procuraram se afastar, Francisco não nega a sua companhia. Fica ali. E exorta os demais a fazer o mesmo. Porque aquele que estava sendo abandonado estava na mesma condição que ele. Mais ou menos é como costuma acontecer entre os derrotados, né? Torna-se tenso, pesado, constrangedor e irritante o ambiente que se está. Qualquer palavra, gesto, sinal, qualquer coisa é um estopim para sentimentos de desavenças, atritos, marginalizações, piorando mais a situação. E Francisco não faz o diferente. E nós vamos ver como isso será elevado a uma potência enorme, quando ele vai ter a sua vida mudada pela radical entrada de Deus. Francisco passa a não menosprezar nem a mais insignificante criatura, a formiguinha ali, né? A gente pode achar um bobo, um bobinho, né? É um homem possuído pela grandeza de Deus. Pois olha, eu acho que nós ficaríamos aqui, se pudéssemos, né, horas e horas nessas reflexões. Mas estamos chegando ao final do nosso programa hoje, né? Vamos continuar. Porque nós vamos continuar refletindo sobre a vida desse grande santo, do caminho da Apúlia ao caminho de Assis. Esse itinerário de conversão à vontade de Deus, que também é um chamado para mim e para você. Até o próximo programa.